Trazendo aqui hoje um novíssimo papel vindo da Canson, que se chama Illustration Bristol. Não liguem para minha forma de dicção do inglês, eu espero que vocês compreendam. Então aqui, da marca Canson, do tipo Illustration Bristol, com 250 gramas por metro ao quadrado. Olhando assim, o que diz sobre esse papel? O que a gente pode esperar dele pelas descrições? Que ele é um papel liso, que ele tem uma boa gramatura para o desenho realista, que a gente recomenda ali entre 180, 240, é uma média ideal ali para o realismo, então existe essa variação entre eles, tudo bem? Ele é um papel que tem 20 folhas, esse aqui eu tenho no tamanho A4, e a parte mais interessante é que ele tem outros formatos, inclusive o avulso, por exemplo, ele tem um A2 em folha avulsa, isso não é tão fácil de encontrar, né? A descrição da própria Canson, especialmente desenvolvido para artistas e ilustradores. A gama Canson Illustration é apelativa tanto para iniciantes como profissionais. Adequado para todo tipo de técnicas de desenho, ideal para ilustrar um artigo, um livro de quadradinhos, jogos e comunicações gráficas. Papel Illustration Bristol acetinado, extra branco, extra suave. Os resultados são desenhos precisos e detalhados, enquanto que resistem a repetidas correções por raspagem ou apagar. Este é um papel perfeito para lápis, marcadores, caligrafia e canetas. Ok? Fiz o teste já com esse papel, mas eu mostro daqui a pouco. Ele é um papel bem bonito, não sei se vocês conseguem ver aí pela iluminação. Ele é uma capa levemente texturizada, tem uma texturinha aqui, então uma capa bem bonita, ele é um papel bem bacana. Quando você olha o papel em si, sabe, ele dá uma sensação de acetinado mesmo, de sedoso, é bem sedoso ao toque, mas o que vale mesmo ali é a prática, né? Eu trouxe aqui uma gama de variações de papéis com a nomenclatura Bristol também, tá? Eu separo as amostras dos papéis pra gente poder fazer esse tipo de comparação. Então, eu tenho aqui um Winsor & Newton Bristol, 250 gramas, metro ao quadrado. Fabriano Bristol, 250 gramas por metro ao quadrado. Lana Bristol, 250 gramas por metro ao quadrado. Honey Bristol, mesma coisa. E o Canson Illustration Bristol, também mesma coisa. São todos papéis com a mesma... o mesmo tipo, são todos Bristols com a mesma gramatura, ok? Já por essa imagem, a gente consegue perceber que eles têm um tom de branco levemente diferenciado. O Fabriano Bristol, ele é um branco um pouco mais pro quente. E o Illustration, ele realmente, entre os três, é o mais branquinho. E se eu posso adiantar para vocês, por experiência, o Canson e o Winsor & Newton, na prática, são bem próximos. Mas entre eles, é o mais branquinho. Não sei se pode ser pelo tempo que eu tenho esses outros, mas eu acho que não. Por exemplo, esse aqui eu acabei de abrir, porque eu não tinha a amostrinha separada. O Lana tá mais usadinho, mas mesmo assim, ele é um branco mais frio. Em relação à textura, ao olho nu, são todos muito próximos, todos bem lisinhos. O que eu trouxe aqui para você ter uma comparação, ó, eu trouxe o Honey Nostalgie, ó, o Honey Nostalgie, e também trouxe o Fabriano 4L, para você sentir um pouco a diferença dos tons. Então, o Honey Nostalgie é 190 gramas, ele é mais amarelinho, tá? E um pouco mais texturizado.
O Fabriano 4L, ele tem um tom aqui parecido com o do Bristol, o outro Fabriano, né? Mas entre os outros, né, os outros são mais branquinhos. A textura, visivelmente, também é muito parecida. Embora o Fabriano tenha 30 gramas a menos, visivelmente são todos papéis acetinados, né? Então, a textura esperada realmente é muito próxima, exceto do Nostalgie, que ela é levemente, bem levemente texturizada em comparação a esses. Ó, o Strathmore Bristol, o Smooth Surface, que é o mais lisinho, eu não tenho ele aqui em folha separada, então eu tô pegando a amostrinha. Ó, vou colocar ele aqui. Tá? Então, ele também fica nessa mesma categoria do papelzinho, deixa eu subir aqui, do papelzinho mais acetinado, o tom mais parecido aqui com o do 4L, são mais próximos do quente do que do frio, né? E sempre o Nostalgie mais quente do que os demais, mas ele também é uma texturinha acetinada. Vamos ver se mudando aqui o ângulo da câmera, se dá pra ver alguma diferença. Não sei se adianta muito, né, mas só pra esses brilhinhos, né, geralmente ele indica um papel mais acetinadinho, como se fosse uma levíssima película texturizada, né, mas não tem muita diferença. Vou pegar pra você um papel que é texturizado. Ó, esse aqui é o Honey Concept. Isso é um papel texturizado. Canson 224 gramas por metro quadrado, o Canson Sea Green. Tá? Esses são papéis texturizados. Vamos ver se essa iluminação melhora. Tá? Então, essa é a diferença entre o papel texturizado e os outros mais acetinados. Beleza? Então, esse aqui é um Canson Illustration de 250 gramas ao quadrado. Eu já fiz o teste, você vai poder ver no próximo vídeo. Mas eu também trouxe aqui pra gente rabiscar um pouquinho. Por quê? O papel Bristol da Canson, ele é um papel liso. Tô usando aqui um H da Staedtler. Vou fazer aqui um sombreamento com a mão leve, com traços mais fechadinhos, devagarinho. Na minha percepção da técnica do realismo, todo sombreamento deve ser assim. Por que que eu tô falando isso? Já chego lá. Vou fazer aqui um pedacinho, tá? Esse aqui é um H da Staedtler. Peguei aqui um lenço de papel limpo e vou esfumar. Aqui é um H da Staedtler. Vou fazendo e já vou chegando no ponto que eu quero, tá? Vou pegar aqui um HB da Faber. Para quem tiver esse outro tipo de lápis, a gente conhecer, porque como ele é um lápis mais durinho e esse é um papel mais liso, os lápis que tem um grafite mais durinho, geralmente eles são levemente mais resistentes nesses papéis mais lisos, né? Esses papéis mais lisos, eles se dão bem com grafites mais macios, então provavelmente, se você estiver usando o Faber-Castell e quiser usar o Canson Bristol, você vai optar por graduações mais macias, tá? Caso você não tenha a marca de lápis mais macia. Então... vou pegar aqui um 2B da Staedtler.
2B Faber-Castell. Vamos para um 6B. 6B Staedtler. Seis B Faber-Castell. Por que eu quis gravar dessa forma? Porque é o seguinte, conforme eu tava fazendo o desenho, o retrato, eu tive algumas percepções, tá? Ele é um papel que esfuma muito bem. Não sei se vocês conseguiram perceber que ele espalha muito bem e praticamente não deixa manchas. Então, para desenhos e para sombreamentos mais claros, muito bom. Depois eu mostro ali no desenho, tá? Para sombreamentos mais claros, mais amplos, né? Ele espalha muito bem e eu senti que ele não mancha tão fácil. Qual foi o pequeno porém que eu notei? São dois. Tomar cuidado com a força, tá? Toma cuidado com a força que você aplica na hora de fazer o sombreamento, principalmente se você é uma pessoa que dá muita função para a ferramenta de esfumar, já explico isso. Ele meio que marca um pouco, porque ele é muito liso, tá? Então, tem que tomar cuidado com a força. Tendo que tomar cuidado com a força, eu fiquei pensando nos iniciantes, tá? E a segunda questão
dificuldade em maior contraste. Ele é um pouquinho difícil de alcançar o tom mais escuro, ok? Então, vamos lá. Conforme eu tava desenhando, eu tava observando isso. Até mesmo quando eu fazia alguma coisa com a lapiseira, tá? Por ser mais fina, né, ela é mais precisa, até mesmo o papel promete, né, maior precisão nos detalhes e tudo mais. Mas aqui eu tô fazendo um sombreamento leve, fechadinho, né, harmonioso. Mas geralmente o que acontece é que os iniciantes, a gente tem a mão um pouco mais pesada e mais ansioso, então a gente tende a fazer mais ou menos isso aqui, tá? Vamos dar uma olhada. Isso aqui não é sobre o papel, é sobre a técnica. Em qualquer papel que você for fazer um sombreamento desse jeito, ele vai ficar rústico, ele vai ficar marcado. O que acontece é que sobre o papel, que por ele ser mais liso, ele vai marcar um pouco mais fácil. E a outra questão é, na hora que eu for corrigir isso daqui, pode ser que ele não aceite tanto, porque como ele é muito liso, e você já meio que tá saturando ali a primeira camada, ele pode não aguentar. Não é que não aguenta, ele aguenta, ele é um papel resistente, mas ele pode não aceitar tantas outras camadas até que você consiga homogeneizar. É mais fácil você vir, ó, fazendo um desenho bem feitinho ali por baixo, e arrumando o que precisa ser arrumado, do que ficar tentando corrigir de novo ali, ó. E você viu que ali eu já usei um pouco de técnica, né? Então, só toma cuidado, tá? Com procurar a leveza na mão. Outra questão, por exemplo, o pessoal que tem um pouco de medo de escurecer e vai escurecendo por camadas, como eu tô fazendo aqui. Vamos aproveitar já esse sombreamento. Se eu pegar aqui, por exemplo, um 6B e eu tentar... Tô aplicando um pouco de força, tá? Olha, aqui ele deu uma onduladinha no papel, porque eu precisei usar um pouco de força. Ó, onde eu já fiz duas camadas mais fortes, ele já segurou um pouquinho. Então, se você é uma pessoa que desenha muito sobre camadas e vai escurecendo aos poucos, se você fizer a saturação
precoce, pode ser que sofra um pouquinho, tá? Então, vamos esfumar só um pouquinho, só pra... Ah, deixa eu usar o esfuminho, porque eu gostei muito de usar o esfuminho dele também, porque eu senti que ele não mancha com tanta facilidade. Ele mancha, mas não com tanta facilidade. Ó. Tá vendo? Aonde eu não fiz saturação precoce, ele homogeneizou e escureceu um pouco melhor. Aonde eu fiz um sombreamento mais rápido, mais saturado, ele já marcou um pouco mais e ficou um pouco mais difícil de chegar no tom. A minha recomendação quando você usa desenhos papéis muito lisos, desculpa, tô aqui com o 6B da Staedtler, é você tentar já começar pelo escuro, fazer de uma forma mais rápida, tá? Aí, não tem problema trabalhar com traços rápidos e longos, desde que você saiba ir e voltar preenchendo esses espaços, tá? Na mesma camada, não depois de esfumar. Igual eu tô fazendo agora. Minha sugestão técnica é: marca primeiro o que é escuro, tipo escuro intenso, faça ali bem feitinho, bem preenchido, e o que for escuro intenso você já dá uma fixada ali com o pincel.
Do médio pra frente, usa o esfuminho, o lenço de papel, mas usa com cuidado pra ele vir dando acabamento, ó. E você não ficar tirando ele do lugar. E depois, para você vir arrumando aqui a transição, ó, é mais fácil. Você não saturou muito ainda. Você já consegue perceber que ele já fica dançando aqui um pouco em cima, né? Mas é porque ele é muito liso mesmo. Ó. Fechou? Fez isso daqui, não esfuma de novo. Pega um pincelzinho, ó. Deixa eu pôr pra cá rapidinho. Ó, tá bem? Por isso que a técnica é mais importante que o material, para você saber lidar com qualquer material. Por isso, eu fiquei levemente preocupada, não preocupada, mas pensando nos iniciantes, tá? Porque os papéis mais granulados, eles não é questão de resistência, esse é um papel resistente, mas a saturação, ela demora um pouquinho mais para acontecer. Então, geralmente o desenhista iniciante, ele tem a mão um pouco mais pesada, ele dá muita função para a ferramenta de esfumar. O que eu quero dizer? Ele tá com a mão mais pesada, o que é natural. O que ele pensa? Eu vou usar as ferramentas de esfumar para lidar com isso. Só que ele não lida, aí ele acaba usando o resquício de grafite para fazer transição, para fazer tonalidade, só que isso fica superficial, ó. Fica com branco aparecendo por baixo, fica manchado, o desenho fica riscado. Aí ele vai tentar escurecer de novo, só que ele vai estar com a mão pesada, ele vai fazer os traços mais rápidos, e ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, geralmente. Aí ele vai aplicar força para tentar espalhar mais, ó. Ficou claro? Ele vai tentar de novo. Deixa eu aplicar um pouco mais de força, né? Geralmente iniciante pensa assim. Você acha que, né? Da onde que eu sei isso? Que eu também passei por isso. Eu ainda tô tendo, eu esqueço e vou deixando a mão leve. Tá? Então, vai ficar uma saturação aqui sem fim. Então, vocês que estão começando, toma muito cuidado com isso, tá? Mas mesmo assim ele fica bonitinho, ó. Mas toma cuidado com força.
toma cuidado com saturação. Fechou? Tá, então vamos lá. Diante de tudo isso, da dificuldade com o maior contraste, com a saturação, embora a gente vê que é possível, tecnicamente a gente tem que aprender isso. Uma coisa que eu gostava muito, usando outros papéis que são parecidos com ele, é sobre a texturização. Eu vou fazer um vídeo com olhos bem texturizado, mas só para você ter uma ideia, eu gosto desse tipo de papel bem liso para textura, pelo menos da forma que eu trabalho, né? Eu tô imaginando aqui, só tô rabiscando, tá? Porque a textura eu consigo trabalhar muito com o pincel. Eu tô aqui com uma lapiseira 054B. E como ele é um papel liso, ele não vai realçar a textura do grafite. Então, eu tô fazendo uma textura do claro pro mais escuro, com grafite 054B. Vou forçar um pouquinho mais aqui. Tô fazendo de uma forma rápida, só pra gente ganhar ritmo, tá? Ok? Por que eu gosto desse papel? Porque agora eu posso pegar o pincel, opa, sem deixar cair. Eu posso pegar o pincel e fazer isso aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá, porque a câmera tá bem pertinho. Aqui nesse papel eu já consigo dar o tom e o acabamento direto com o lápis e pincel. Eu venho aqui reforçando. Opa, você viu que tô com a mão um pouco pesada aqui pra chegar num escuro mais intenso. É que eu tô tão acostumada com aqueles grafites misturados que quando eu uso só o grafite puro eu estranho um pouquinho. Então eu venho reforçando um pouco mais o que eu acho que é intenso. E posso vir aqui com a caneta borracha, realçando algumas luzes.
Ele é um papel que aceita bem a borracha, tá? Ó, no mais intenso. Não faz parte da textura, mas só pra você ver que mesmo no mais escuro, ele limpa, tá? Então é isso. De uma forma geral, eu percebi isso. Para tons claros e amplos, é muito bacana. Eu não sou uma pessoa que esfuma muito. Eu sou uma pessoa que desenha muito mais com lápis até o final e vou usando as ferramentas de esfumar para acabamento mesmo. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo camadas de esfumado. Não é certo nem errado, é só a minha forma, tá? E eu gostei muito de usar esse fuminho nele. Tanto que no desenho, que já eu vou mostrar, eu usei bastante. E foi algo diferente pra mim. E eu senti que ele não mancha tão fácil. Mancha, como todo papel, vai ter ali, né, um resquício de qualquer coisa, mas isso tecnicamente a gente aprende a lidar. Mas eu senti que ele flui muito bem nesse sentido. A dificuldade que eu senti foi realmente em escurecer um pouco. Não é que não seja possível. Você só vai ter que trabalhar um pouco mais caso você esteja acostumado com um Fabriano 4L, um Strathmore Bristol, um Nostalgie, um Canson que seja levemente mais poroso, um papel levemente mais granulado, você consegue chegar mais fácil no escuro. Nos Bristols, que são realmente bem lisos, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, tá? E cuidado com a força aplicada, tá? Tenta aproveitar o máximo que você puder, renovando camadas ali, antes de esfumar, que o acabamento fica mais bonito, tá? É possível, mas o acabamento acaba ficando mais bonito. Não é questão do papel, é questão da técnica, mas é que esse papel pode ser que ele realce um pouco mais, tá? E desenho texturizado. Desenho texturizado, se você gosta desse tipo de técnica, onde você desenha e fixa com o pincel, ele é muito apropriado, tudo bem? O desenho que eu fiz, deixa eu mostrar aqui. Então, esse aqui foi o desenho que eu fiz. Eu escolhi uma pele que tem bastante volume pra gente mostrar, né? Aquela tradicional esfera, né? Deixa eu pôr aqui. Aquela tradicional esfera, onde a gente tem brilho, tem o claro, tem a camada do médio e a camada do escuro. Então, eu queria bastante essa diferença de tons pra gente trabalhar todas as formas, né? Então, é um papel em que acende bem a luz, ele limpa bem os pontos de brilho, os tons médios também, ó, espalhando muito bem. Os tons escuros, como eu disse, foi onde eu senti um pouco mais de dificuldade. Aqui eu acabei usando o Cretacolor, o Nero. O Nero da Cretacolor, pelo escuro que eu gosto, tá? Ele é um pouco mais fosco em relação ao grafite. Aqui embaixo eu usei o 6B, tudo bem? Aqui no canto eu usei o Nero, só para você sentir a diferença. Então, é possível trabalhar com 6B normal, mas se você tiver... Mas isso é da técnica, de novo, tá? Não é do papel. Um desses grafites que sejam misturados com carvão, você consegue um intenso diferente ali, tá? Mas eu fiz aqui com 6B, depois você vai poder ver no vídeo, e ele chega normal também, tá? Texturinha, fácil de fazer, cara, eu gostei bastante, ok? Aqui embaixo eu brinquei mais, só pra deixar mais lúdico, mas eu gostei muito. Então, eu recomendaria pra isso, pra desenhos mais... bastante texturizados, eu gosto. Pra desenhos que tem essa pele mais lisa, esse tom mais claro, eu só tomaria mesmo cuidado com esses tons escuros que talvez exijam um pouquinho mais de você. Mas geralmente os papéis Bristols desse tipo que é bem liso, ele vai ser assim. Por que eu falo isso? Quais papéis são semelhantes a ele? O Winsor & Newton Extra Smooth, ele é bem liso, é muito parecido com a garrafa da Companhia do Papel
trouxe o illustration pra mim, e eu abri na hora, eu passando a mão e olhando, eu lembrei muito dele, realmente é parecido. Talvez o Honey Millie Bristol, embora eu ache que esses dois... Deixa eu pegar aqui o Canson. Eu acho que o Canson e o Winsor & Newton são bem parecidos. O Honey Millie Bristol, eu sinto que ele segura um pouco mais o acabamento e mais ainda o escuro em relação aos outros dois, tá? E o Lana Bristol, cara, em comparação ao Lana Bristol, eu tô fazendo um desenho paralelo com ele também. Ele mancha, ele tá manchando muito fácil, principalmente quando eu acabo de usar, né, no desenho aqui o illustration e vou fazer o meu desenho no Lana, ficou mais evidente isso, ele tá manchando mais fácil, essa parte aqui, ó, de esfumar, de fluir, o Lana ele tá segurando muito. Embora o Lana seja levemente mais fácil de chegar no tom escuro, ele tá travando, é como se ele tivesse meio que raspando ali os tons claros. Ó, vou trazer um pedacinho aqui pra você ver. Esse aqui é o Lana. E esse aqui é o Canson, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não sei se vai ficar tão evidente pra você, mas você consegue perceber que o Lana ele tá ficando com mais ranhura. E o Canson, ele, embora tenha um pouquinho, ele, até porque eu fiz uma leve texturinha com a borracha, ó, aqui o tom médio, ó, ele também tem um pouquinho de textura, mas é diferente, ele espalha, ele tá espalhando melhor em relação ao Lana. O Lana parece que ele tá levemente áspero, em comparação a esse que é mais sedoso. Não é sedoso igual ao Strathmore, Bristol ou Smooth, que geralmente eu uso. Mas ele tem, assim, essa textura sedosa, ele espalha muito bem. Então, eu tô sentindo isso, que em comparação ao Lana, o Lana eu tô sentindo ele áspero. Quando o Lana, ele era fabricado antes pela França, eu sentia ele parecido com esse. Depois que ele mudou, eu tô sentindo ele mais áspero nesse sentido, sabe? Parece que ele tá realmente... eu tô sendo redundante, mas parece que ele tá um pouco mais áspero. E esse aqui, ele tá fluindo melhor. Embora o Lana esteja um pouco mais fácil de escurecer. Aqui. Tá? O da Canson, você tem que dar uma trabalhadinha ali, uma insistida nas camadas. Mas gostei muito pra área de amplo, de claro, de textura. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É um papel que eu tô recomendando, desde que você tome esses cuidados. Se você percebe que dentro dessas observações que eu fiz aqui no canto, você ainda tá trabalhando com a mão muito pesada ou tem muita dificuldade de escurecer, talvez eu escolheria um papel com uma textura um pouquinho mais presente, até você ganhar esse peso na mão, essa desenvoltura, entender esse processo, tá? Não é o papel, mas o papel levemente mais texturizado vai te possibilitar corrigir mais vezes. Não é que esse não possa corrigir, a gente corrigiu aqui, mas pode ser que você, iniciante, se frustre um pouquinho mais. Pode ser, isso envolve muita personalidade, né? Mas são dois pontos que eu ficaria atento. Se eu tô com a mão muito pesada, se eu tô saturando muito fácil ainda, se eu tenho dificuldade pra chegar no tom escuro, pode ser que isso te pegue um pouquinho aqui. Agora, do contrário, se você tá trabalhando com texturas, você faz encomendas, por exemplo, de crianças, onde tem rosto limpinho, bem lisinho, a textura também bem avançada, ele é bem legal. São só esses dois pontos que eu tomo cuidado: saturação precoce e força. Vai levar tudo ali ao mesmo ponto. Ok? Qualquer dúvida, você diz aí, a gente vai fazendo outras observações. Se eu esqueci alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, a gente continua conversando. Beleza? Obrigada, pessoal!